E aí, pessoal, então aqui a gente vai gravar o primeiro, vamos chamar de slide áudio, ok? Vou gravar o primeiro slide áudio, que ele vai servir aí para o dia 1º da semana 1, que nós estamos tratando aí de direito administrativo, da semana 1 do direito administrativo, ok? Nós vamos fazer uma abordagem muito objetiva, com a finalidade de que você consiga resolver as questões que estão na sua apostila, perfeito? Então, são conceitos que nós vamos estar trabalhando. Por óbvio, nós não vamos abordar todos os conceitos aqui nesse vídeo áudio ou nesse slide áudio. Então, no decorrer do curso, do programa, nós vamos estar falando aí de outros conceitos que vão ser necessários para a resolução daquelas questões naquele momento, perfeito? Então vamos lá. Então aqui nós vamos estar primeiramente falando sobre o direito, certo? Então o direito ele é um só, mas vamos falar assim, didaticamente ele foi dividido em dois grandes ramos, para poder separar de forma mais organizada esses estudos. Então o direito foi separado no direito público e no direito privado. Nós vamos estar trabalhando aí agora sobre questões relacionadas ao direito público, porque o direito administrativo está inserido no direito público. Então o direito público abarca o direito administrativo, perfeito? Qual o objeto principal do direito público? O objeto principal é a regulação dos interesses da sociedade. Então, o Estado se organiza por meio vamos falar, administração pública, para que, de forma muito simplória, tá? Só para você entender. Vamos falar muito no nosso linguajar do dia a dia para ficar fácil o teu entendimento, para que você consiga acertar as questões aí da tua prova. Então, o Estado ele se organiza de forma melhor possível para que ele traga a eficiência na prestação dos serviços seus para a sociedade. Então, imagina a sociedade como um cliente, e o Estado como o executor daquela atividade que ele foi contratado. Então, o Estado ele é contratado pela sociedade para entregar alguns serviços. Então, como que a sociedade paga o Estado ou a administração pública? Ele paga por intermédio dos impostos, perfeito? Então, paguei o imposto, agora vou receber o serviço. Qual o serviço? Saúde, educação, transporte, segurança pública e assim sucessivamente, ok? Vamos lá então. Continuando. Vou repetir algumas vezes alguns conceitos para que fique mais claro para aquela pessoa que está vendo pela primeira vez, ela consiga entender ainda mais e consiga gravar ainda mais aí alguns conceitos que nós vamos estar estudando. Então, os nossos vídeos, os vídeos áudios, aí vamos chamar slide áudio, como queira, eles vão ter em torno, esse que em vez a gente faz em torno de 5, 6 minutos, ok? Então, como nós já falamos, então, o direito público está dentro do direito público inserido, o direito administrativo, objeto principal, regulação dos interesses da sociedade, perfeito? Continuando. Então, o direito público abarca o direito administrativo, como nós já falamos. E o direito administrativo, ele abarca o quê? Conjunto de normas jurídicas de direito público. Opa, então vamos ver aí. Direito administrativo, direito público. Nós já vimos isso. Ele tem o quê? Um conjunto de normas jurídicas. Então, que são esses conjuntos? Que é esse conjunto de normas jurídicas? A gente vai estar estudando? Vamos estar estudando essas normas jurídicas. Vandeiro me cita um exemplo aí, ou exemplos de normas jurídicas que nós vamos estar estudando aí no decorrer do programa. Vamos estar estudando a Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, certo? A famosa Lei do Capeta, aí, 8666. A 10.520, pregão eletrônico,
Vamos estar estudando 9784, que é processo administrativo disciplinar. Vamos estar estudando também a 8429, improbidade administrativa e assim por diante, ok? Então, essas aí são as normas jurídicas que estão inseridas no direito administrativo. Então, novamente, conjunto de normas jurídicas de direito público, que elas vão disciplinar o quê? A atividade e as atividades administrativas. Então, 9784 ela vai disciplinar as atividades administrativas relacionadas a quê? A processo administrativo, certo? Então vai ter lá o processo administrativo. A 8666 vai falar sobre licitações e contratos, então ela vai disciplinar as atividades administrativas do Estado, perfeito? Então essas atividades administrativas do Estado são necessárias à realização dos direitos fundamentais da sociedade. Então, como eu já falei, essas atividades elas são realizadas para a concretização das demandas da sociedade por meio de políticas públicas. Exemplo, políticas na área de saúde, na área de educação e assim sucessivamente. Então, mas veja, são disciplinas, atividades administrativas. Então ela está falando que ela está regulamentando não as atividades da sociedade, mas ela está fazendo o quê? A regulamentação das atividades do Estado. Então, como ele vai funcionar internamente para a realização daquelas políticas públicas ou daqueles direitos fundamentais da coletividade, perfeito? Então, como que disciplina? Por exemplo, eu vou comprar um lápis, uma caneta, uma borracha para você que vai ser servidor aí, você vai comprar um computador, eu vou ter que me atentar ao que? A essas normas, certo? Normas que elas disciplinam essas atividades administrativas. Então, uma atividade administrativa, compra de bens públicos. Então, para eu comprar um bem patrimonial, por exemplo, ou um bem de consumo, eu vou estar eu devo estar observando as atividades administrativas, eu devo estar observando as normas que disciplinam essa atividade administrativa, perfeito? Então, seria isso. Qual o objeto precípio da administração, da direito administrativo? Objeto precípio, o principal, ele é o essencial, qual é? Aí é a administração pública, certo? Então, objeto precípio, administração pública. Então, objeto precípio do direito administrativo, administração pública. Entre os objetos está a atividade administrativa, atividade jurídica não contenciosa. Então veja, o objeto precípio, principal, não quer dizer que seja só isto. Então, entre os objetos está a atividade jurídica não contenciosa. O que é a atividade jurídica não contenciosa? Vamos lá. Isso caiu quando? Agora, recentemente, no STM. Agora nós estamos gravando esse vídeo, não temos ainda o gabarito definitivo, nem saiu ainda. Então o STM cobrou esta abordagem. Então, quem fala disso? É a tal da Maria Silvia Zanelas de Pietro, certo? Uma administrativista aí muito renomada aí, que o CESP gosta muito. Direito administrativo tem por objeto o quê? Então, princípio é quem? Administração pública. E, além disso, tem por objeto, então, os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas. Quem são as pessoas jurídicas administrativas? Aí você vai pensar aí, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, a gente vai ver isso no momento oportuno, ok? Então, objeto, órgãos e agentes da pessoa
pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Então, e além disso, nós temos a atividade jurídica não contenciosa, que nós já falamos. Que seria isso? Atividade jurídica não contenciosa é ela que não possui força de definitividade. Quem tem força de definitividade são as atividades do Poder Judiciário, perfeito? Então a gente está falando aqui da administração pública no sentido amplo, ela abarca aí as atividades principais do Poder Executivo, a gente vai ver aí no momento oportuno, ok? Pessoal, seria isso que nós teríamos para falar aí, e esse daí já serve para você resolver algumas questões, beleza? Um abraço, até a próxima.